Olá, eu sou a professora Brigitte e hoje nós vamos falar sobre a história da morte e ressurreição de Jesus. Lembra que a gente veio vendo a vida de Jesus desde que ele era pequenininho, que ele cresceu e se transformou numa pessoa maravilhosa? Hoje nós vamos ver o fim dessa história. Na verdade, não é bem o fim, porque essa história não termina nunca. Vamos lá? Jesus volta com os discípulos para Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. As pessoas ficam muito felizes, tiram ramos das árvores e vão dizendo ao longo do caminho: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Estava todo mundo muito feliz, menos alguns sacerdotes que não estavam gostando nada daquilo. Os sacerdotes não estavam gostando nada dessa história, porque Jesus estava atrapalhando os negócios. Eles tinham muitos negócios durante a Páscoa, porque a cidade ficava cheia de gente. E Jesus, uma das primeiras coisas que fez foi ir até o templo e expulsar todo mundo que estava ganhando dinheiro ali. Os sacerdotes estavam indignados, mas não sabiam o que fazer. Até que um dos discípulos de Jesus, chamado Judas Iscariote, vai até lá e pergunta: O que vocês me dão em troca se eu entregar Jesus para vocês? E aí, Caifás, que é o sacerdote máximo, ele oferece 30 moedas de prata para que Jesus seja traído por Judas. Na verdade, na noite de Páscoa, era costume que as famílias se sentavam juntas para comer o cordeiro pascal. Jesus se senta com os discípulos para comer a última ceia. Jesus sabia que era a última ceia. E ele diz para os discípulos: Em verdade vos digo que um de vocês vai me trair. E olha só a carinha deles, se eles perguntavam: Serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? E então Judas se aproxima de Jesus e diz: Serei eu, Senhor? E Jesus diz: Você é que está dizendo. Como vocês podem imaginar, fica todo mundo tristinho. Aí Jesus pega um pão e pega um cálice de vinho e ele oferece aos amigos e diz: Tomai e comei, este pão é o meu corpo. Depois ele pega o cálice de vinho e ele diz: Tomai e bebei, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança entre Deus e os homens, que será derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Fazei isso em memória minha. E com essas palavras, Jesus institui a Santa Ceia. Então, depois da ceia, Jesus vai com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, no Morro das Oliveiras. E ele pede para que o João, o Tiago e o Pedro o acompanhem. Só que eles estão com muito soninho. Enquanto Jesus vai orar, eles dormem. Jesus acorda algumas vezes os discípulos. Jesus está angustiado porque sabe o que vai acontecer com ele. Na terceira vez que ele acorda os discípulos, eles dizem: Acordem, chegou a minha hora, eu serei traído. E eles não entendem direito o que está acontecendo. De repente, eles veem um burburinho e eles veem os soldados aparecendo. E Judas está com ele. Judas se aproxima de Jesus e dá um beijo na face de Jesus. Esse era o sinal que ele tinha combinado com os soldados para mostrar quem eles deviam prender. Que triste, né? Beijo é uma coisa que a gente dá em amigo, porque gosta do amigo, não para trair. Veja só. Jesus é levado até os sacerdotes e Caifás está muito nervoso. E ele diz: Você é o filho de Deus? Você é o Cristo? E ele diz: Você está dizendo. E ele já tinha pago para muita gente espalhar mentiras sobre Jesus. O que hoje a gente chama de fake news, naquela época eles chamavam de blasfêmia. E ele não se conformava. E ele disse: Você é culpado, você não é filho de Deus, você está mentindo. Mas ele não podia fazer nada porque a Palestina ela tinha sido dominada pelos romanos. E quem podia decidir qualquer coisa era uma pessoa chamada Pôncio Pilatos. Jesus é levado no outro dia para conhecer Pôncio Pilatos. E ele não encontra nenhum problema com Jesus. Ele diz: Mas por que vocês querem condenar Jesus? Ele não fez nada de errado. Pilatos estava com uma grande dúvida, porque ele não via nada de errado em Jesus, mas a multidão ia ficando cada vez mais nervosa.
e gritava: Crucifica-o! Crucifica-o! Então Pilatos lembrou que havia uma tradição na Páscoa em que se libertava um prisioneiro. Talvez estivesse aí a chance de Jesus. Ele manda trazer um prisioneiro bem barra pesada chamado Barrabás. Ele coloca um ao lado do outro e ele pergunta: Quem vocês querem que eu liberte? Jesus ou Barrabás? E a multidão gritava: Barrabás! Barrabás! Libertem Barrabás! Então Pilatos lava as mãos e diz: Eu não tenho nada a ver com o sangue desse inocente. Levem e façam o que vocês quiserem com ele. Então os inimigos de Jesus decidem pela execução na cruz. Ele ia ser crucificado, que era a pior morte que podia haver, porque era uma morte muito dolorida. Então, ao invés de levar Jesus já direto para onde ele ia ser executado, eles entregam uma cruz pesadíssima e fazem com que ele passe por toda a cidade para ser humilhado. Eles colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele, que eles dizem: Você não diz que é o rei dos judeus? Pois agora tome sua coroa. E ele vai sendo chicoteado, e ele cai diversas vezes, até chegar no lugar chamado Gólgota, onde ele vai morrer. E como se tudo isso fosse pouco, Jesus, ele é levado até o Gólgota, e quando ele chega lá, ao invés de ele ser amarrado nas traves, ele é pregado. Imagina a dor que Jesus sentiu. Quando ele é crucificado com mais duas outras pessoas, que na verdade eram ladrões. E um dos ladrões diz para ele: Você não é o filho de Deus? Então você se salve e nos salve também. E o outro diz: Não fala isso. Nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fomos pessoas horríveis durante a vida. Só que Jesus não fez nada de errado. E ele diz para Jesus: Quando você estiver no paraíso, olhe por mim. E aí Jesus diz assim: Na verdade, nós dois vamos estar no paraíso, ainda hoje. E apesar desses momentos terríveis, algumas pessoas ainda zombavam de Jesus. Diziam: Você salvou todo mundo, por que você não se salva? Você não é filho de Deus? E Jesus, ao invés de ficar chateado, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Mas não eram só pessoas que não gostavam de Jesus que estavam ali. Quem estava acompanhando também esses momentos terríveis era sua mãe, que estava muito triste, Maria Madalena, sua grande amiga, João, o único discípulo que acompanhou, e outros amigos. Eles estavam ali observando aquela cena horrível. E Jesus, numa hora de extrema dor, ele pergunta para o pai: Pai, por que me abandonaste? E depois ele se inclina para frente e diz: Está consumado. E aí ele morre. Nesse momento, começam a acontecer coisas fantásticas. O céu se escurece totalmente, como se fosse noite, e há um tremor de terra. E as pessoas começam a ficar muito preocupadas. Elas dizem: Ele era realmente o Filho de Deus, o que nós fizemos? Então, o corpo de Jesus é descido e Maria, sua mãe, o toma nos braços como ela fazia quando ele era criança. Nisso, José de Arimateia, um amigo de Jesus, vai até Pilatos e pede para guardar o corpo de Jesus. E Pilatos concede. Então José de Arimateia leva o corpo de Jesus até uma gruta na sua propriedade. Eles colocam o corpo ali e eles rolam uma grande pedra para que tape a entrada da gruta. Nisso, os sacerdotes vão até Pilatos e dizem: Onde está o corpo? Ah, eu deixei que levassem. Ele diz: Muito cuidado, porque Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. E vai que os amigos dele somem com o corpo de Jesus para dizer que ele tinha razão. É melhor colocar soldados ali. E Pilatos diz: É verdade. Então os soldados ficam ali na frente para não deixar ninguém se aproximar. Jesus morre numa sexta-feira. No domingo de manhã, Maria Madalena e outras mulheres vão até a gruta para levar bálsamos para embalsamar o corpo de Jesus. Só que elas não sabem como é que elas vão fazer para convencer os soldados e para tirar aquela pedra enorme dali. Só que quando elas chegam lá, a pedra estava removida. E elas entram correndo e elas olham o local onde Jesus foi colocado, ele já não estava mais lá. Elas acham que o corpo dele tinha sido roubado. Nisso, elas veem um anjo e o anjo diz assim: Por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Jesus ressuscitou como ele disse que ia fazer.
Vocês agora voltem e contem a novidade. Elas ficam atordoadas porque elas não sabem o que elas têm que pensar. E elas saem atordoadas da gruta. Elas não sabem nem o que pensar. E elas veem uma pessoa. E de repente elas percebem que aquela pessoa, elas conhecem muito bem, é Jesus que havia ressuscitado. Ele havia cumprido a promessa. Imagina a felicidade dessas pessoas que presenciaram esse grande milagre. E Jesus pede a elas que contem aos discípulos a grande novidade. Elas chegam animadíssimas lá contando a novidade e eles não acreditam. Mas eles deveriam acreditar, afinal de contas, Jesus havia prometido que faria isso. Então Jesus aparece para os 10 discípulos, porque Judas, com tanto remorso, já não estava mais entre eles, havia morrido. Tomé também não estava em nenhuma das vezes que Jesus apareceu. E quando os discípulos contam a grande novidade para o Tomé, ele diz: Não acredito, só se eu vir os machucados na mão de Jesus e se eu puder colocar o meu dedo nas feridas dele. Os discípulos tentam convencer o Tomé, mas ele está irredutível. 8 dias mais tarde, Jesus aparece para todos eles. Eles estavam trancados porque eles estavam com medo de serem presos por serem amigos de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus aparece onde eles estavam. E aí, Tomé fica contentíssimo. E ele disse: Senhor! E ele disse: Tomé, você acreditou? Porque você está me vendo. Você coloca os seus dedos nas minhas feridas. Mas felizes daqueles que, mesmo sem ver, eles vão acreditar em mim. E Jesus perdoa os discípulos e diz para os discípulos que eles têm uma grande missão. Ele diz também: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso que eu disse para vocês que essa história não tem fim. Enquanto alguém estiver reunido em nome de Jesus, ele estará entre eles. E que sejamos nós essas pessoas. Que a alegria da ressurreição de Cristo esteja em nossos corações hoje e sempre, porque Ele venceu a morte em nosso lugar e demonstrou o grande amor de Deus por nós. Espero que vocês tenham gostado da história e desejo que Jesus renasça todos os dias no coração de cada um de nós. Feliz Páscoa e fiquem com Deus.